Bem-vinda, minha amiga, bem-vindo, meu amigo. Esse é o podcast Enraizado, seu podcast de desenvolvimento cristão. Eu sou o BC Neto, nesse episódio especial de aniversário desse que vos fala, a gente vai discutir um pouco sobre quem é o discípulo de Cristo e quais são as 3 marcas que a gente pode identificar na vida desse discípulo. A gente tem por base hoje não só a Bíblia Sagrada, como é de costume, mas também o livro O Manual do Discípulo, do escritor William MacDonald. Você que está ouvindo esse podcast, às vezes já pode estar congregando numa comunidade de fé, já se juntou a uma igreja cristã, e por esse fato acredita que basta para ser considerado um discípulo de Jesus. Ou quem sabe você mesmo se enxerga como alguém que não é, entre aspas, digno, que não causou um impacto visual suficiente para que as outras pessoas vejam que você seria um representante de Deus aqui na Terra. A tua condição financeira não é suficiente, os teus estudos não são tão avançados, por isso você acaba se depreciando. Ou ainda, você é outro tipo de ouvinte que acabou de se deparar no meio da estrada, da jornada, com aquela bifurcação que te dá 2 opções: ou viver como o mundo, ou viver como mestre, e ainda não decidiu o que fazer. Te convido a partir de agora, então, a ouvir com muita atenção esse conteúdo preparado especialmente para vocês aí com muito carinho. As 3 marcas do discípulo de Jesus. Apesar dele não ser extremamente famoso como vários outros nessa área, William MacDonald é um escritor norte-americano, protestante, que tem muito assunto para tratar. Ele publicou inúmeras obras e a gente escolheu essa para trazer para vocês um comentário sobre essas 3 marcas ou características do discípulo. Parênteses, só não vale ficar fazendo piadinha de fast food com o sobrenome do autor, por favor. Vamos ter foco, gente. E logo nas primeiras páginas, o autor já começa a criticar de uma forma frontal esse estilo de cristianismo que a gente vive hoje. Esse senso comum que rola por aí, que basta ir à igreja quando for conveniente, colaborar com o dinheiro que der e ceder as suas noites que sobrarem para ir à casa de Deus, para se encontrar com Jesus lá. MacDonald fala que esse tipo de cristianismo vivenciado pela maioria de nós hoje é totalmente diferente daquele verdadeiro cristianismo lá do tempo das Escrituras Sagradas, lá na igreja primitiva. Eu acredito que ele deve estar se referindo especialmente ao que está registrado no livro de Atos, onde havia ali comprometimento absoluto com o Filho de Deus e uma vida de obras sacrificiais. Ele disse que as pessoas estavam totalmente dispostas a morrer pela causa do Evangelho, pela fé que professavam e eram preparadas, e acabava realmente acontecendo muitas vezes isso aí. O autor vai apontar uma das grandes incoerências ou paradoxos que a gente tem hoje, que é o seguinte: as pessoas que estão no mundo, às vezes estão muito mais dispostas a fazer mais por suas causas políticas e sociais do que nós, que nos intitulamos cristãos, às vezes estamos dispostos a fazer pelo Salvador do mundo. Isso se refere ao nível de comprometimento e engajamento que as pessoas que estão lá no mundo lutando por essas causas temporais, essas causas passageiras que a gente sabe que vão perecer, esse engajamento que é muito maior, quase sempre, do que o nosso como cristãos, que deveríamos estar preocupados aí com a propagação do evangelho, com a salvação das almas, com a restauração de vidas, né? Uma mudança de vida, até porque o evangelho é poder de Deus para a transformação do homem, não só comida e bebida, não só resolução de problemas pontuais, mas sim, né, a mudança, a transformação da natureza humana. Então vamos lá para a primeira marca, marca número 1, que podemos identificar quando olhamos para um verdadeiro discípulo de Jesus. O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não quer holofotes para si. Vamos explicar um pouco melhor isso aí. William MacDonald deixa claro que o discípulo nada mais é do que um aluno ou aprendiz que necessita da ajuda de um professor, de alguém que é mais experiente, mais capacitado e até mais velho, em termos de idade mesmo falando. E esse aluno vai aprender na teoria e na prática a vivenciar
aquilo que é bom e agradável. E foi isso que o próprio Jesus aplicou na vida daqueles 12 que eram discípulos e mais tarde se tornariam apóstolos. O aluno ou discípulo tem essa necessidade enorme de sentar para ouvir a palavra do seu mestre, guardar essa palavra e aplicar logo em seguida. Palavras do nosso Senhor. Vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. João 8,31, de acordo com a NVT. E olha só que curioso, o próprio Messias encarnado deu esse exemplo de consultar ao Deus Pai, ao seu cabeça, as suas palavras, levar em consideração. Veja lá em Marcos, capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou e foi a um lugar isolado para orar. E algo nessa linha também está registrado lá em Lucas capítulo 6, versículo 12. Certo dia, pouco depois, Jesus subiu a um monte para orar e passou a noite orando a Deus. E o Novo Testamento está repleto dessas passagens onde Jesus se retirava para lugares isolados para ouvir a palavra de Deus e colocar em prática aquilo que o Senhor tinha a lhe falar. E o que eu quero dizer com tudo isso? Que não podemos ser como, entre aspas, adultos espirituais, pessoas autossuficientes que já têm supostamente toda a instrução, experiência e bagagem necessária para tomar todas as suas decisões, para tomar decisões delicadas em assuntos importantes, principalmente na esfera espiritual. Nós teríamos que ser como dependentes, alunos, aprendizes do Senhor, né? E somos, na realidade. Não adianta nos acharmos aí prontos e acabados, precisamos recorrer ao Mestre. E por isso o discípulo não quer holofotes ou atenção ou ibope para si mesmo. Ele é dependente de alguém que está acima, ele é dependente de uma instrução superior, ele necessita da ajuda e do apoio de alguém que está assentado no trono e a ele pertence toda a honra e toda a glória. Por isso que não basta só frequentar uma comunidade de fé, isso é importante, mas ainda não é o suficiente para ser considerado um discípulo. É crucial saber as palavras do Senhor e ser dependente dos seus ensinos. E essa hora você pode estar se perguntando, mas como é que eu faço para receber essa instrução superior, esse aconselhamento divino? Faz o seguinte, dobra o teu joelho no teu quarto, no lugar onde você está agora. Leia as páginas da Escritura Sagrada pedindo a iluminação do Espírito Santo, que isso é o mais importante. Eu tenho certeza, não vai falhar. Ele trará a resposta que você precisa. Marca número 2 do discípulo. Ele ou ela não precisa ser um produto acabado, um PA conhecido por aí. Ele pode vir rústico ou grosseiro ou de um lugar até improvável. Você já deve ter uma noção de que vários apóstolos eram de origem não tão expressiva ou de famílias não tão influentes naquele meio. Alguns eram pescadores, né, trabalhadores do setor primário, coletores de impostos, que eram um tipo de cidadão ali odiado pela maioria das pessoas, dos judeus daquela época. Indivíduos pecadores ou pessoas ali sem nenhuma importância teológica, sem uma formação acadêmica. É por isso que o nosso escritor acaba citando um outro autor chamado Robert Coleman, que diz o seguinte, se referindo àqueles discípulos ou apóstolos: era um conjunto bem grosseiro de almas em relação a qualquer padrão de cultura. Literalmente. Tudo bem, mas o importante é que esses alunos recebem treinamento teórico e prático do seu mestre. Teórico, eles receberam de Jesus Cristo ao ouvirem os ensinamentos, aí eu incluo o Sermão do Monte e muitas outras parábolas, etc. E o treinamento prático conta a partir do momento que eles presenciaram milagres, o milagre da multiplicação de pães e peixes, e até foram enviados em duplas, de dois em dois, para fazerem a obra de Deus, expulsarem demônios, pregarem o evangelho e realizarem suas próprias curas por meio do Espírito Santo de Deus. Eu lembro que o William MacDonald já argumenta que se esses apóstolos tivessem sido ricos e bem abastados, qualquer sucesso poderia ter sido atribuído às suas posses, às suas possibilidades, às vezes que o dinheiro dá de influência, de poder e de barganha. Pelo contrário, eles não tiveram praticamente nada disso e mesmo assim o ministério de Jesus por meio desses 12 apóstolos foi um sucesso que até hoje causa impacto nas nossas vidas cotidianas.
Isso tudo fala de uma lógica divina meio que de ponta cabeça em relação à nossa, muitas vezes. Por exemplo, vamos pensar no apóstolo Paulo, que no início, apesar dele ser um grande sábio, praticamente um filósofo, bem instruído na lei de Moisés e etc., ele foi um grande perseguidor dos cristãos. Mas quando se converteu, escreveu algumas coisas bem interessantes, como lá em 1 Coríntios, no capítulo 2 e versículo 13: Não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, explicando verdades espirituais a pessoas espirituais. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus, elas lhe parecem loucura. E ele não consegue entendê-las, pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que o Espírito diz. E continua lá no capítulo 4, versículo 10, nossa dedicação a Cristo nos faz parecer loucos. Versículo 13, parte final, e no entanto, até o momento, temos sido tratados como a escória do mundo, como o lixo de todos. Então, mais uma evidência aí de que Deus trabalha de uma forma inversa, muitas vezes, à nossa, e por isso que ele acabou escolhendo pessoas não acabadas, pessoas até rústicas, brutas, como o próprio apóstolo Paulo, um perseguidor dos primeiros cristãos, para então difundir o seu evangelho e o seu grande poder. Então, espero que tenha ficado claro de que não é necessário ser o maior galanzão, a mulher mais formosa, com a conta bancária mais recheada, ou com a família mais influente e poderosa na cidade, ou quem sabe ter aqueles holofotes de um grande ministério, de uma grande reputação que você ostentava lá atrás, para ser enxergado e visto como um verdadeiro discípulo de Jesus. Pelo contrário, ele afirmou que às vezes seríamos até escarnecidos, injustiçados ou odiados pelo nome dele. Marca número 3. O discípulo do Senhor Jesus é decidido na bifurcação. Esse livro traz a ideia de que o discípulo ele tem duas opções muito claras para escolher e não tem como ficar em cima do muro. Isso que eu chamei de bifurcação nesse podcast. É como se você estivesse andando numa estrada em dois caminhos e tivesse que escolher um só. Caminho número 1, ele pode escolher o estilo de vida, viver como o mundo. Essa primeira opção ela tem o encanto de atrair os olhares do homem, trazendo riquezas, comida abundante, a possibilidade de diversão, diversão ilimitada, aprovação do homem, né, que é o que muitas vezes aquela questão da validação que a gente tem ouvido tanto falar nesses nossos tempos. O problema é que quase sempre isso aí se traduz num amor às riquezas que supera qualquer outra coisa. Quantas vezes as pessoas mais favorecidas já estão aí usufruindo de seus cruzeiros, suas viagens que não levam a lugar nenhum, estão com suas barrigas cheias, enquanto o seu próximo está aí padecendo de fome. E o que jovens e até adultos têm feito para alcançar a aprovação de gente desconhecida nas redes sociais, colocando em xeque a saúde mental e até mesmo a própria vida. Nosso escritor de hoje defende que esse primeiro caminho ele tem uma recompensa agora, mas um remorso depois. E eu diria um remorso eterno. Isso é corroborado pelas palavras de Cristo. A estrada que conduz à destruição é ampla e larga é a sua porta. Muitos são os que escolhem esse caminho. Mateus 7,13. A. W. Tozer, que é um outro famoso escritor citado, mencionado por esse livro, ele diz o seguinte: Cristo chama os homens para abandonarem o mundo. Nós os asseguramos de que, se somente aceitarem a Jesus, poderão tirar proveito do mundo. Ele os chama para sofrer e nós os chamamos para desfrutarem de todos os confortos burgueses que a civilização moderna oferece. Ou seja, que tipo de cristianismo é esse? E mais, as pessoas que seguem esse estilo de vida como padrão mundano, tais pessoas, entre aspas, podem ser chamadas apenas de adeptos fracos de uma fé que nunca entenderam de fato. Fecha aspas. Olha só que interessante essa passagem. Mas existe uma outra opção, um outro estilo de vida que é aquele aconselhado pelo nosso Deus, que é o seguinte: é o estilo de vida viver como o mestre. Viver como o mestre é mais ou menos assim: é ostentar pobreza, às vezes até fome em nome do Senhor, algumas lágrimas e até situações de desprezo.
Quando o McDonald fala que o discípulo precisa ter um certo nível de pobreza, ele está falando que os seus recursos têm que ser empregados para o avanço do reino de Deus, e não para suprir as suas paixões carnais. Aspas para o autor. Jesus está procurando por pessoas cansadas de viver egocentricamente. Fecha aspas. Quando ele fala de fome, ele fala de uma restrição por causa do nome de Cristo. Quando ele fala de lágrimas, ele quer dizer choro pelas almas que vão perecendo no mundo. Como é que vamos ganhar essas almas se somos incapazes de chorar por elas? E quando o autor fala de desprezo, ele quer que a gente entenda desprezo por causa da mensagem impopular da cruz, por causa da loucura da pregação do evangelho. Desprezo porque a mensagem do Senhor confronta o nosso pecado e não aceita ele. Pelo contrário, essa mensagem quer transformar o nosso caráter de dentro para fora. Mesmo assim, o McDonald deixa claro que quem escolhe essa segunda opção, esse segundo caminho, esse segundo estilo de vida de viver como mestre, herda o reino de Deus com todas as alegrias que o acompanham. Cristo também concorda com essa afirmação. Mas a porta para a vida é estreita e o caminho é difícil, e são poucos os que o encontram. Entrem pela porta estreita. Mateus 7,14. Acho que já está claro a importância da decisão do verdadeiro cristão, verdadeiro discípulo do Senhor, ao se deparar com essa bifurcação no meio do caminho, ou viver como o mundo, ou viver como um mestre. É super aconselhável, então, viver como um mestre, claro. Então é isso, meus amigos. Foi um prazer estar com vocês nessa data tão especial, trazendo esse conteúdo relevante, edificante para a nossa carreira espiritual, carreira cristã. Espero que o Senhor me conceda estar mais uma vez com vocês numa próxima, com conteúdo ainda melhor. Batendo na mesma tecla sempre, corra para uma igreja que viva o verdadeiro evangelho, te ensine a ser um verdadeiro discípulo de Jesus e te conduza ao céu em nome dele próprio. Até a próxima, fiquem todos com Deus e tchau!